gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, tenemos algunas visitas en esta mañana, pero yo quiero hablar. Yo creo que la primera vez que viene el señor Elvis, que es padre de Mariel, suegro de Andrew y también abuelo de las niñas, ¿no? De Karen, de Cecia. La primera vez que viene aquí, ¿no? Y quiero darle la bienvenida en nombre de la iglesia, que el Señor bendiga mucho y que ese tiempo también aquí en España, que has venido a quedarte, que sea un tiempo que el Señor te haga prosperar en ese país, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Otros también que nos visitan también, como Emma, Isaac también, que de verdad son de aquí, de Carlet, ¿no? Originalmente, y una otra vez vienen y vuelven, ¿no? A estar con nosotros también. Bueno, mucho cuidado hoy, tenemos mucha calor, la previsión es de las 4 de la tarde a las 5:40 grados, y eso no es broma. Son muchos los casos que vemos ahí de gente que tiene golpe de calor, deshidratación. Y claro, la idea de tenemos el culto más temprano es ese, terminar más temprano, que la gente se vaya a casa más temprano. Ni todos tienen coche, algunos vienen y vuelven caminando, y sabemos que eso es algo que no podemos desconsiderar. Bueno, ese año, ahí en los cultos de oración del jueves, estuvimos estudiando, entre febrero y abril, tuvimos una serie de pensamientos bíblicos llamados El Salmo de mi Vida. Y a cada semana, a cada jueves, uma pessoa distinta compartia qual era o salmo que mais lhe havia marcado sua vida. Estuvimos todos aqui, Alfredo, Jesus, Vicky, Joe, Tino, Glória, Isaías, Mercedes, não? Cada um compartilhou um salmo. A mim, quando me tocou meu turno, eu falei do Salmo 40. Pero claro, há muitos que se han quedado sem que los veamos, sem ser tocados. E hoje eu quero reflexionar em um desses salmos que não hablamos entonces, e é o salmo que hemos leído, o Salmo 63. E eu quero começar solamente com um versículo. Esse versículo 3, estou com a Reina Valera 2020, que é a versão justamente essa Bíblia que estamos regalando a muitas pessoas, está nessa versão, a Reina Valera 2020, ¿vale? E diz assim o salmista, que é Davi, nesse caso, diz: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. La série é a mesma que empezamos há 2 semanas. La semana passada la hemos interrompido por la celebración de los bautismos. La série que hemos nombrado Refrescos para el alma, porque são pensamentos bíblicos sencillos, rápidos, pero profundos. Refrescos para el alma, palavras de refrigério para esses dias de calor. E hoje nos toca, el tema de hoje é mejor que la vida, porque ha dicho David: mejor es tu misericordia que la vida. Vamos orar. Padre, muitas graças essa manhã por tu igreja reunida aqui, por aqueles que aqui estão, por aqueles também que não podem estar, estão em viagem, estão em outros sítios também. Bendiga a cada um, Padre. Pero nosotros que aquí estamos, Señor, habla con nosotros, habla a nuestros corazones. Es lo que queremos, es lo que necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo quiero a partir del Salmo 63, no estudiarlo todo, pero a partir de ese Salmo hacer algunas consideraciones, algunas aplicaciones para nuestras vidas, cosas bien prácticas, ¿no? Y empiezo por el desiertos de la vida. Desiertos de la vida, porque uma coisa muito interessante nesse salmo é que ele traz a informação sobre o autor e sobre a ocasião em qual foi escrito. E em nossas Bíblias está escrito assim: Salmo de Davi, Salmo 63, e abaixo Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. Ou seja, sabemos que é um salmo escrito por Davi, um entre tantos, e sabemos que ele foi escrito mientras estava no deserto de Judá. Sabemos que Davi nesse momento já havia sido ungido por Samuel para ser rei de Israel, pero que de hecho não havia sido coronado. Foram 13 anos onde Davi, entre a unção de Davi a los 17 anos e o dia que Davi de hecho foi coronado, se passaram 13 anos. E então, nesses 13 anos, Davi
passou muitos anos escondido, odiando de Saúl. E nessa ocasião estava escondido no deserto de Judá, aunque a lo largo de los anos se movia de um sítio ao outro. E é aí no deserto que Davi escreve essas palavras: Deus, Deus mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te añela en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Ou seja, esse salmo, hemos cantado agora um cântico basado nesse salmo, e depois ao final cantaremos outro. Pero Davi disse: mi alma tiene sed de ti, mi carne te añela en tierra seca y árida, donde no hay agua, porque justamente experimentava o hecho de estar em um deserto. Os desertos são sítios incômodos, ¿eh? Os desertos são sítios calorosos, por la madrugada muito frios. Os desertos são sítios de sequia, é difícil encontrar água. Os desertos produzem sede. E quando o corpo tem sede, o que devemos tomar é água. Outras bebidas podem incluso refrescar o corpo por um momento, pero lo que mata a sede é água. Quando o corpo tem sede, água. E quando a alma tem sede? Como disse Davi: mi alma tem sede de ti. Quando a alma tem sede, mis hermanos, solo Deus. Há muitas coisas que podem, entre comillas, refrescar, ou mais bem, anestesiar a alma. Bienes materiais, relacionamentos amorosos, televisão, internet, adicções, redes sociais. Há muita coisa que como que pode enganar um pouquinho a sede del alma, pero para matar a sede del alma, solo Deus através de Jesucristo. Pero hablando de desertos, não sei se alguma vez tu em tu vida has estado em algum deserto. Uma vez quando era missionário em América Latina, quando conheci a Michelle, uma vez viajávamos desde Lima, em Peru, hasta Santiago, no Chile, e a nós nos tocou cruzar o deserto de Atacama. Viajava de autobús desde Lima a Santiago, e me acuerdo de ver o sol nascer no deserto. Pero só passei por allí, dentro do autobús, não me quedei. Hasta porque passamos por desertos, pero nadie quer quedar-se vivir um deserto por sempre. Pode que nunca hayas pisado en Atacama, ou en el Sahara, ou en el deserto de Judá, deserto de Judea. Pode que literalmente nunca hayas pisado em um deserto. Pero estou seguro que todos nós já hemos passado por desertos em nossas vidas, e não desertos de forma literal, pero de forma figurada. São muitos os desertos. Por exemplo, o deserto da falta de trabalho, o deserto das dificuldades econômicas, o deserto da enfermidade, seja a enfermidade tua ou seja a enfermidade de alguma pessoa a quem amas, o deserto da crise matrimonial, o deserto da rebeldia de los hijos, o deserto da espera por los trámites, los papeles que nos chegam. Quando os papeles nos chegam, estamos em um deserto. Os desertos são agobiantes, os desertos nos queimam, e no deserto há momentos em que nos perguntamos: hasta quando vai isso? Senhor, hasta quando vai isso? Será que saldrei dessa ao final? Ou será esse meu fim? Será que me tocará morrer nesse deserto? Será que desse deserto não saldrei jamais? Pero, por outro lado, os desertos também podem ser e podem ser lugares de profunda comunhão e intimidade com Deus. Os desertos podem ser lugares de crescimento. Os desertos podem ser lugares onde maduramos, onde somos fortalecidos, onde o Senhor nos levará a outro nível. Muitas vezes nos perguntamos: Senhor, por que nos permite passar por esse deserto? E a resposta é: o Senhor quer levar-te a outro nível, nível de madurez, nível de intimidade com Ele, nível de comunhão. Coisas que em la comodidade não vais a chegar, pero quando passas por um deserto, o Senhor te dá a mão, te ajuda e te leva a outro nível. Necessitamos entender que só Deus pode matar a sede espiritual, a sede da alma, e confiar
que si Dios estuvo con Moisés y su pueblo en el desierto, si Dios estuvo con David en el desierto, si Dios estuvo con Juan el Bautista en el desierto, si Dios estuvo con Jesucristo en el desierto, nuestro Dios estará con nosotros quando estivermos afrontando nossos próprios desertos. Quando estivermos cruzando o deserto, Deus não nos abandonará. Tratemos, por lo tanto, nós de não abandoná-lo. Ao contrário, que podamos en el deserto buscarlo más e más, como dijo David: temprano eu te buscaré, ou seja, de madrugada eu te buscaré. Os desertos têm um final, pero antes del deserto, en el deserto e depois do deserto, sempre está el Senhor. Seguimos agora. Mejor que a vida. ¿Qué pode ser mejor que a vida? Se a vida é o regalo mais grande que existe, se a vida é o valor maior que há, se a vida foi dada por Deus, ¿qué há mejor que a vida? ¿Qué pode ser mejor que a vida? Alguns dirão, os românticos dirão, que o amor é mais importante que a vida, e que viver sem o amor não merece a pena. Pero mientras há vida, sempre há oportunidades de alcançar o amor. Outros dirão que a liberdade é mais importante que a própria vida, que não merece a pena viver, ao menos que seamos livres, como expressa a famosa frase, não? É melhor morrer de pé que viver de rodillas. Essa frase que não sabemos quem ha dicho, é atribuída a várias pessoas, alguns atribuem a Emiliano Zapata, revolucionário mexicano do começo do século XX, mas de hecho nadie sabe quem disse essa frase por primeira vez. É melhor morrer de pé que viver de rodillas. Viver sem amor, mal. Viver sem libertad, muito mal. Pero que pode ser melhor que a própria vida? E Davi lo contesta: porque mejor es tu misericórdia que a vida. Mis lábios te alabarão. Algumas versões dizem amor misericordioso ou amor inagotável, pero nos quedamos aqui com a misericórdia de Deus. Davi já havia experimentado a fama, a alabanza de la gente. Depois de haver matado a Goliat, as pessoas cantavam por las calles de Jerusalém: Saúl matou a sus miles, pero Davi a sus 10 miles. Davi se havia casado com a hija del rei, havia vivido em Jerusalém, havia vivido em la corte del rei Saúl, com todo o lujo e as facilidades, se havia sentado na mesa del rei, comido de la mejor comida, bebido del mejor vino. Sin embargo, agora, quando escreve o Salmo 63, tudo isso já havia passado. Davi não tem mais nada disso. Agora Davi é um homem condenado à la muerte. Le querem matar. Os homens de Saúl vão detrás dele para matar-le, ano tras ano, dia tras dia. Todos os dias ele luta para sobreviver. Porque todo o que queda agora, todo o que Davi agora tem é sua vida. Não tem mais o luxo, não tem mais a comodidade, não tem mais o palácio, não tem mais a companhia de seus amigos, não pode estar em sua cidade, nada disso. Só tem a vida. E as demais da vida tem a seu Deus. Deus agora é seu maior valor, ou a lo mejor, Deus é seu único valor. Então, sem nada daquilo que tinha antes, Davi entende que cada dia de sua vida la vive por la misericórdia de Deus. Por isso disse: tu misericórdia é melhor que a vida. ¿Por quê? Porque era todo o que tinha. Anos depois, em meio da cidade de Jerusalém, em ruínas, destruída, um cenário horroroso de dar pena, o profeta Jeremias escreve assim: pero esto consideraré en mi corazón, y por esto esperaré, que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, mi porción es el Señor, por tanto en Él esperaré, dice mi alma. Mis hermanos, si no fuera por la misericordia de Dios, ¿qué sería de nosotros? Se não fora esse amor misericordioso do Senhor, onde estaríamos nós outros agora? A verdade é que muitas vezes precisamos passar por desertos igual que Davi, ou habitar em cidades destruídas, como passou com Jeremias, para entender, solamente entender que o melhor que temos é Deus.
y que lo mejor que hay en el mundo es la misericordia de Dios o ese amor misericordioso de Dios. Necesitamos muchas veces sermos despojados de cosas o de situaciones que nos encantan para solo ahí descubrir que lo que de hecho nos sostiene es la misericordia de Dios y solo las misericordias del Señor. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, dice Jeremías. Porque mejor es tu misericordia que la vida, dice David. Al final pueden faltar muchas cosas. Puede faltar la salud, puede faltar el dinero, puede faltar cosas que nosotros creemos que son indispensables. Pero al final, si todo falta, si todo falla, no fallará jamás las misericordias del Señor. Por eso David dice: mejor es tu misericordia que la propia vida. Pero caminando un poquito más en el Salmo, hablamos de las vigilias de la noche y vamos a los versos 5 y 6, cuando ele dice: como de médula y de grosura será saciada mi alma. O sea, las partes más jugosas, más suculentas, es como si fuera el solomillo, ¿no? Así será saciada mi alma. Como de médula y de grosura será saciada mi alma, y con lábios de júbilo te alabaré en mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti, en las vigilias de la noche. É interessante que é o mesmo Davi que disse: temprano te buscarei, ou de madrugada te buscarei, também disse que vai alabar ao Senhor quando medite em ti em las vigílias de la noche. E hablando em broma, pensamos: se Davi lhe quedava tempo para dormir, porque se por la manhã, tempranito, buscava o Senhor, e se por la noite também não dormia pensando no Senhor, que horas dormia Davi? Pero hablando de las vigílias de la noche, como são tus madrugadas? Me acordo que quando era mais jovem era muito fácil manter-me despierto por las madrugadas para ver alguma peleia de boxeo ou incluso alguma carreira de Fórmula 1 quando ela era em Japão, e aí em Brasil era por las madrugadas e veíamos a Ayrton Senna correndo, e essa época era muito fácil manter-me despierto. Recém hemos tenido o Mundial de Clubes por lá, aí alguns partidos de madrugada, pero já não puedo mais quedar-me despierto toda la madrugada, já não aguento mais. Pero durante muito tempo, sí. Me acuerdo, por ejemplo, Juegos Olímpicos de Sydney 2000, em Brasil, madrugada. Pequim 2008, em Brasil, por la madrugada. E também já seguia, esse então seguia as competições deportivas. Hoje já não. Muitas vezes passamos as madrugadas despiertos porque queremos ver alguma coisa, porque será? Outras vezes passamos madrugadas despiertos porque não conseguimos dormir. Algumas vezes estamos despiertos ou estudando ou vendo algum evento deportivo, pero outras vezes estamos despiertos por las madrugadas a causa das preocupações. Ou estamos pensando no passado, ou estamos pensando no futuro, dando voltas à cabeça: como vai ser isso, como vou solucionar isso, como saldrei dessa. Quem nunca passou por isso? Outras vezes, como padres e madres, passamos as madrugadas despiertos cuidando de nossos bebês, especialmente quando o ninho está enfermo. Quando cuidava de Clara, quando era Clara mais pequena, eu sempre me consolava com esse pensamento: ao menos estou perdendo minha noite de sonho para cuidar da minha hija, porque já havia perdido muitas noites de sonho com preocupações com o trabalho, preocupações com a igreja e dando voltas à cabeça. Pero eu pensava: ao menos dessa vez merece a pena perder a noite, não dormir, porque ao menos estou cuidando de minha hija e é o melhor que eu posso fazer. Pero já havia perdido muitas noites de sonho pensando em situações que eu não podia resolver. Muitas vezes he perdido noites de sonho pensando em pessoas que muitas vezes não pensavam em mim, nem se preocupavam por mim. Pero o mais bonito aqui é a ideia de que Davi pensava em Deus todo o tempo. Mesmo por la noite, acostado em sua cama, seu pensamento estava em Deus. E ao acordar-se de lo que Deus havia hecho, ele alabava o Senhor com seus lábios em sua cama. Davi nesse momento não podia estar em Jerusalém. No versículo 1 ele habla do santuário. Ele queria estar no santuário, queria estar em Jerusalém, pero agora não podia. Não podia adorar a Deus no templo ou no santuário em Jerusalém, pero podia alabar ao Senhor em seu lecho. Não podia alabar a Deus junto a outras pessoas,
en comunidad como hacemos hoy, pero podía alabar a Dios solo en las vigilias de la noche. La lección que nos queda aquí es que no hay una sola hora para buscar al Señor. Todo día es día. No hay que ser solo el domingo, no solo los jueves. Toda hora es hora. Puede ser de madrugada, temprano en la mañana, o puede ser en las vigilias de la noche. Tampoco hay solo lugar para buscar al Señor. Puede ser en el santuario, puede ser en la iglesia, en Carlé, Carrera Trencada 27, puede, rodeado de hermanos, puede ser, pero también puede ser en tu habitación, en tu cama, solo. Cuán preciosas son las madrugadas en las cuales el Señor nos despierta para orar, cuando el Señor nos trae a la cabeza un nombre o un rostro de una persona por la cual necesitamos interceder. Cuán preciosas son las vigilias de la noche, quando las dedicamos a ler e meditar na palavra, e quando em meio ao silêncio da madrugada, escutamos a voz de Deus com claridade. Assim que se no meio da madrugada, tu despiertas um dia, tu te despiertas, ou se tens dificuldade para dormir, pode ser que Deus te queira dizer algo. Acuérdate que em las vigilias de la noche, não está solo o YouTube, não está solo o Instagram, não está solo o Netflix. Acuérdate que en las madrugadas também está Deus, porque Deus não duerme jamás. E a palavra diz que não dará tu pé ao resbaladeiro, ni se dormirá el que te guarda. Certamente não adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Quando dormimos, Deus não dorme. Pero quando não dormimos, Deus tampouco duerme. Não se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Quero concluir. Os he dicho que iba a ser rápido, ¿no? E vou ao final, quando Davi disse assim, versos 9 a 11: Pero los que para la destruición buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada, serán presa de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él. E ao final disse: Porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. E nesses últimos versos há uma esperança que ao final cada um terá sua paga merecida. Sus inimigos serão destruídos, e ele, Davi, finalmente reinará sobre Israel com alegria. A esperança de Davi, quando escreve esse salmo, é que as bocas de aquelas pessoas mentirosas que lhe queriam hacer daño seriam tapadas, pero as bocas de aqueles que alabavam o Senhor, essas seguiriam abertas. Se há algo muito interessante no verso 11 es que há uma doble interpretação e as duas não se anulam entre si. A primeira interpretação, quando diz el rei se alegrará em Deus, é claro, o rei é o próprio Davi, que confia que em algum momento deixará de ser um fugitivo e se volverá rei de Israel, porque para isso ha sido ungido. E a segunda interpretação, de acordo com alguns comentaristas, e aí me quedo com ela também, é que esse rei é o descendente de Davi, aquele que o ciego Bartimeu chamou de hijo de Davi. Ou seja, alguns interpretam que esse rei pode ser também interpretado como Jesucristo. E a esperança é que quando Jesus vuelva para consumar seu reino, então se eliminará toda mentira e toda boca mentirosa será callada. A mentira é um problema. Eu estou seguro que nunca antes na história da humanidade se falou tantas mentiras. À medida que se multiplicam os meios de difusão e as informações, se multiplicam as mentiras. E já que nunca houve tanta gente no mundo como hoje, nunca houve tampouco tanta mentira no mundo quanto hoje. Vivimos a pós-verdade, a época da pós-verdade. A pós-verdade também pode ser chamada de la mentira emocional. A gente manipula as emoções da gente para falar uma verdade que não é verdade. E ao final a pessoa lhe dá igual. A pessoa pensa: se eu sinto isso, então é verdade, é minha verdade.
Estamos nessa época da pós-verdade, estamos na época das fake news. Quanta gente recebe aí os bulos por móvel, não? Um montão de informações que não são verdadeiras, se disseminam de um lado ao outro, e muita gente nem sequer tem a sensatez de buscar saber se aquela informação é verdade ou não. La replica para todos, os parentes, os amigos, todo. São a época de los bulos. A realidade não é real tampoco, a realidade é virtual. E a inteligência é artificial. E muitas vezes a inteligência artificial é usada para manipular a verdade, para enganar, para destruir pessoas. Han utilizado a inteligência artificial com fines muito malos. Por exemplo, correr na foto de uma pessoa e produzir aí uma foto em que essa pessoa apareça desnuda, como ha passado com algumas linhas, para poder dañar essas pessoas, se produzem fotos dessa pessoa desnuda e se replica por aí como se fosse verdade. A inteligência artificial é o último avanço da humanidade, pero também um peligro quando cai em las manos equivocadas. Mentiras e mentiras. Nada de bueno pode venir de uma mentira. As mentiras hierem, as mentiras hacen daño, as mentiras incluso matam. Há gente que é muerta a causa das mentiras. Outros han quitado suas vidas a causa de bulos e mentiras. Já sofriste alguma vez na vida a causa de mentiras que alguém te ha dicho? Tu has creído em alguma mentira e te ha hecho daño ao final? Ou a causa de que alguém ha dicho mentiras a tu respeito? E desafortunadamente as mentiras vão muito mais rápido que a verdade, não? A verdade vai a passos muito lentos, a mentira vai muito ligeira. Alguma vez na vida já sofriste a causa de mentiras? Eu creio que todos nós outros. Vivimos em uma era marcada por mentiras e dominada por el padre de mentira, que é o diabo. Pero quando o rei chegue, quando Jesus vuelva, como hemos visto semana passada, já não haverá mais morte, ni dolor, ni llanto, ni sofrimento, ni pecado alguno, ni mentira. Quando a verdade venga, quando o Rei de Reis vuelva, aí sim, seguramente, toda a boca mentirosa será tapada por sempre. É nossa esperança. Pero mientras Ele não vuelva, que vivamos anclados em la verdade, vivamos anclados en el Hijo de Deus, o próprio Jesucristo, que dijo de si mesmo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é uma pessoa chamada Jesucristo. E também vamos anclados em la palavra de Deus, porque o próprio Jesucristo, quando orava a Deus por seus discípulos, dijo em Juan 17:17: santifica-los em tu verdade, tu palavra es la verdade. En el mundo de mentiras, ¿qué opciones tenemos? Vivirmos anclados en el Hijo de Dios, Jesucristo, y vivirmos anclados en la palabra de Dios, que es la Biblia. Que así sea, y que por lo tanto el Señor nos bendiga a nosotros. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra, uma palavra sencilla, Senhor, pero ayúdanos a practicá-la, Senhor. Ayúdanos a entender que os desertos que passamos em nossas vidas são para madurar, para crescer. E mesmo no deserto podemos dar frutos, Senhor. Mesmo no deserto podemos, Senhor, glorificar tu nome. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos anclados em la verdade. La verdade que há em Jesucristo, tu Hijo, e la verdade que há na Bíblia, tu palavra, Senhor. Ajuda-nos também, Senhor, a entender que as veladas da noite, as vigílias da noite, são tempos preciosos em los qual podamos, Senhor, também estar mais cerca a Ti, escuchar Tu voz com mais claridade. Por favor, Padre, muitas graças por Tu misericórdia. Nunca decayeron. Quando todo falha, quando todo falta, todavia estão Tus misericórdias, Senhor. Melhor que a vida, sendo o motivo de não hemos sido consumidos, Padre. E agora, Padre, como dijo Davi no começo de tu salmo, que podamos também buscar-te, Senhor, por las manhãs, por las madrugadas, temprano, Senhor. Que seja nosso primeiro pensamento ao despertarmos, que seja nosso primeiro desejo em la manhã encontrar-te contigo, Senhor, através de tu palavra, através da oração. Cuida nossos corações, cuida a tua igreja, Senhor.
es lo que queremos, es lo que necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Nos ponemos de pie, concluimos este culto con otra canción basada en el Salmo 63, porque muchos años después que David escribiera ese salmo, un cantante llamado Marcos Witt escreveu uma canção basada nesse salmo, e que la cantamos muitas vezes, incluso nos cultos de jueves, que diz: temprano eu te buscarei. Essa manhã? Quantos estão de pé com o Senhor essa manhã? Amém? A graça do Senhor é que te ha sostenido. Amém? Eu quero chamar a meu amigo Jesus Milian, pastor, que pueda passar adelante e orar, e aí concluímos o culto, sabendo que nos encontramos outra vez el jueves. El jueves tuvimos uma reunião muito bendecida. Estou seguro que o próximo jueves também. Esse jueves agora tocará a irmã Glória, trazer-nos a palavra. E os veo el jueves, si Dios quiere. Vamos a orar con el pastor Jesús Milian. Amado Padre, cada día venimos delante de ti con nuestra necesidad. Padre, gracias porque tú estás ahí. Gracias porque nos conoces en lo más profundo. Gracias, Padre, porque tú nunca estás limitado. Padre, esta mañana pedimos que nos acompañe tu bendición. Allá donde vayamos, cada uno, que llevemos tu gloria, que llevemos tu presencia, tu huella en nuestras vidas, Padre. Acompáñanos con tu paz y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús bendiga, hermanos.